Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Um dos piores acidentes nucleares da União Soviética permaneceu em segredo durante muitos anos. Até mesmo os moradores não sabiam direito o que havia acontecido. Em termos de escala, a tragédia fica atrás apenas dos acidentes de Chernobyl e Fukushima na história. Neste vídeo, vamos descobrir o que aconteceu no desastre Kishtym, quando o reator de número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu em abril de 1986, causou a maior catástrofe nuclear da história. Na época, muitos identificaram o evento como um desastre sem precedentes. Isso, porém, não é verdade. Houve um acidente anterior que permaneceu secreto durante décadas por conta do estrito protocolo soviético que ocultava informações prejudiciais ao regime socialista. Em setembro de 1957, a tragédia aconteceu numa usina secreta de reprocessamento de combustível nuclear chamada Mayak. O local ficava perto da cidade de Kishtym, nos Montes Urais, a 2.000 quilômetros ao leste de Moscou. Por causa da tragédia, uma enorme nuvem radioativa se estendeu a centenas de quilômetros sobre o país. Cerca de 250 mil pessoas foram afetadas e evacuações em grande escala precisaram ser feitas. Ainda que dezenas de trabalhadores tenham morrido e pelo menos centenas de pessoas tenham falecido por causa da síndrome aguda da radiação, o mundo não soube da catástrofe. Em 1957, a União Soviética viveu o até então maior desastre nuclear, que, ao contrário de Chernobyl, conseguiu silenciar. Disse à BBC Mundo o jornalista americano Adam Higginbotham. A União Soviética também tentou ocultar o que aconteceu em Chernobyl, mas agir dessa maneira com Mayak era mais fácil. A usina perto de Kishtym ficava em uma região muito mais interior do território, ao contrário de Chernobyl, que ficava mais próxima das fronteiras com o Ocidente. Além disso, a contaminação vinda do reator 4 em 86 foi muito maior. O historiador Serhiy Plokhy, diretor do Instituto de Pesquisa Ucraniano da Universidade de Harvard, disse que o desastre de Kishtym foi menor. No entanto, isso não quer dizer que a contaminação gerada por ele foi pouca. 20 milhões de curies, unidade de atividade de radionuclídeos, foram espalhados pela atmosfera. Isso faz com que a tragédia tenha sido o terceiro pior desastre nuclear da história. Naquele 29 de setembro, os técnicos que trabalhavam em Mayak começaram seu turno como sempre faziam. Para eles, parecia um dia normal. Anna Sharova, engenheira química, disse que tinha um turno das 13 às 19 horas. Eles trabalharam no laboratório normalmente. Porém, como era domingo, havia menos trabalho. De repente, ouvimos uma espécie de trovão. As janelas explodiram, as portas de vidro quebraram. Olhamos para fora e vimos uma nuvem enorme. O que ela escutou foi a explosão causada pelo superaquecimento de um dos tanques que continha resíduos nucleares altamente concentrados. Os funcionários da usina, porém, não podiam fazer perguntas muito impertinentes. Eles sequer podiam mencionar o acidente, de acordo com a engenheira. Quase ninguém ficou sabendo fora daquelas paredes. Segundo Serhiy Plokhy, não havia informação por nenhum lado do acontecido, já que guardar silêncio era um protocolo normalizado na União Soviética. Além disso, Mayak fazia parte do programa militar soviético. Havia uma conexão próxima entre a produção das bombas atômicas e a construção dos reatores para uso civil. Como era tempo de Guerra Fria, a União Soviética tinha que manter segredo total. A usina de Mayak começou a ser construída em 1946 em completo segredo. Ao mesmo tempo, uma cidade foi criada para abrigar os trabalhadores da usina. O nome da cidade era Chelyabinsk 40, já que era a cidade de número 40 da região da cidade Chelyabinsk, que ficava a 90 quilômetros dali. Posteriormente, o local receberia o nome de Ozesk, que é a nomenclatura atual. Já o nome desastre de Kishtym vem por causa da cidade mais próxima de Chelyabinsk 40. Na época,
Não havia menções do lugar nos mapas da União Soviética. Quando aconteceu o acidente em 57, a maioria da população soviética sequer sabia da existência de Mayak e Ozersk. A União Soviética não tinha interesse de mudar isso, ainda mais com o aniversário de 40 anos da Revolução de Outubro, que transformou a Rússia num país socialista chegando. Além disso, o lançamento do primeiro satélite artificial da história, o Sputnik 1, aconteceria 5 dias depois. Portanto, fazia sentido, na cabeça das autoridades russas, que tudo fosse mantido em segredo. No entanto, engana-se que os soviéticos foram os únicos a guardar segredo. Os americanos também tiveram a sua parte no caso. Os norte-americanos encontram alguns sinais de que havia acontecido uma explosão e contaminação bem grandes. Porém, como também estavam no processo de desenvolvimento de grandes planos nucleares, resolveram não dizer nada para não criar um grande alarde. A situação permaneceu assim, até que um dissidente russo resolveu falar. Boris Medvedev foi o primeiro a revelar, oficialmente, à comunidade internacional, o grave acidente que havia acontecido nos Urais no final dos anos 50. O russo tinha estudado, com detalhes, as graves consequências daquela explosão. O bioquímico e historiador disse o seguinte: não existiam regulamentações suficientes sobre a temperatura e, num determinado momento, o sistema de regulagem de um dos tanques deixou de operar. Quando a temperatura atingiu certo nível, o tanque explodiu. Calcula-se que pelo menos 200 morreram logo nos primeiros dias e outras centenas de milhares foram seriamente afetadas. Os números são estimativas, já que não existem estatísticas oficiais. Medvedev conta que não sabemos exatamente quantas pessoas sofreram, quantas morreram ou quantas eram soldados ou criminosos. Os números simplesmente não existem. O cientista soube da história porque trabalhou num laboratório de investigação em Moscou. Medvedev foi um dos poucos soviéticos encarregados de monitorar a contaminação nuclear na região. Portanto, era uma das poucas pessoas no mundo que realmente sabia o que acontecera em Kyshtym. O soviético se tornou um dissidente, ou seja, abandonou o que antes defendia. Medvedev se exilou em Londres, no Reino Unido, e publicou em 76 um artigo em que mencionava o desastre. O elemento surpreendente é que ninguém no Ocidente sabia disso, exceto algumas agências de inteligência, que tinham informações imprecisas. Porém, o presidente da Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido, John Hill, vetou a história. Por causa do seu cargo, ele obviamente disse que o país não se interessava por notícias ruins sobre a energia nuclear. O soviético, mesmo assim, seguiu com seu plano. Decidi revelar informações mais concretas sobre o que aconteceu e como isso afetou a vida dos animais e das plantas da região e o que aconteceu com as pessoas. Publiquei mais documentos. Medvedev reuniu suas descobertas num livro chamado Desastre Nuclear nos Urais, que foi publicado em 1980. Hill nunca voltou atrás em suas decisões. No entanto, desde a história de Chernobyl, a indústria nuclear está mais aberta a críticas. O cientista russo morreu em novembro de 2018. A sua opinião é que o mundo não estaria pronto para continuar desenvolvendo energia nuclear até que solucionasse os problemas com os resíduos. Até hoje, Mayak segue sendo um dos principais centros nucleares russos. Os efeitos a longo prazo da catástrofe de Kyshtym foram difíceis de avaliar, em parte devido ao segredo soviético e em parte porque Chelyabinsk-40 libertou sistematicamente quantidades perigosas de resíduos radioativos no ambiente durante muitos anos. Os habitantes da região sofreram taxas crescentes de câncer, deformidades e outros problemas graves de saúde. Lev Tumerman, um ex-chefe do Laboratório de Biofísica do Instituto Engelhardt de Biologia Molecular em Moscou, que depois foi para Israel, corroborou a história de Medvedev com sua própria experiência. Quando Tumerman estava dirigindo entre Sverdlovsk, que hoje se chama Yekaterinburg, e até Chelyabinsk, encontrou uma zona morta onde não havia casas ou fazendas. Na estrada, havia sinais alertando os motoristas
para que não parassem e passassem pelo local com a maior velocidade possível. Em suas investigações, Medvedev empreendeu um estudo de artigos científicos soviéticos sobre os efeitos ecológicos de descargas experimentais de radiação. Embora os autores e os censores tenham ocultado ou falsificado numerosos detalhes, Medvedev foi capaz de descobrir muitos casos em que havia simplesmente muita radiação cobrindo uma área muito grande durante um período bem longo. Ou seja, era muito improvável que aquela quantidade de radiação tenha sido libertada para fins experimentais. Era grande a chance de um acidente ter acontecido. O trabalho de detetive do soviético também lhe mostrou que as experiências questionáveis tinham ocorrido na região dos Urais e que a contaminação devia ter ocorrido em 1957 ou 58. Mais ou menos na mesma época, um grupo antinuclear organizado por Ralph Nader, que trabalhava na defesa do consumidor, fez um pedido se utilizando da Lei de Liberdade de Informação. O objetivo era ter acesso a informações da Agência Central de Inteligência, a CIA, que havia sobrevoado os Urais num avião espião U-2. Falemos agora sobre os detalhes do acidente, então. O desastre de Kyshtym foi uma explosão de resíduos nucleares enterrados que vieram de uma usina de processamento de plutônio. 23 mil quilômetros quadrados foram contaminados e 10 mil pessoas foram evacuadas na ocasião. Como já mencionamos, é provável que centenas morreram por causa dos efeitos da radioatividade. Não à toa, a tragédia foi classificada no nível 6 da escala de eventos nucleares e radiológicos internacionais da Agência Internacional de Energia Atômica. Apenas os desastres de Chernobyl e Fukushima atingiram o nível 7. Os reatores nucleares e a usina de processamento de plutônio do complexo industrial de Kyshtym foram construídos no final dos anos 40, como parte do programa para construir armas nucleares. A instalação estava localizada nas encostas orientais dos Montes Urais Centrais. Os lagos próximos forneciam abastecimento de água para o resfriamento dos reatores e também serviam como repositórios de resíduos nucleares. O ritmo do programa nuclear soviético estava tão prejudicado e a sua tecnologia tão nova que as condições eram cronicamente inseguras, tanto para os trabalhadores como para os vizinhos. O desastre foi uma consequência da incorreta reparação do mau funcionamento do sistema de refrigeração num tanque enterrado onde os resíduos líquidos do reator foram armazenados. Por mais de um ano, o tanque ficou cada vez mais quente por causa do decaimento radioativo. No dia 29 de setembro de 1957, a temperatura chegou a 350 graus Celsius. O estado resultou numa explosão com força equivalente ao estouro de 70 toneladas de TNT. A explosão foi não nuclear, mas resultou em problemas de radiação porque rompeu a barreira de concreto de 160 toneladas e 1 metro de espessura que protegia o tanque. Assim, o material liberado caiu em forma de uma espécie de chuva de plumas radioativas. Além disso, grandes quantidades de césio-137 e estrôncio-90 foram jogados ao ar. No quesito quantidade, 2/5 da radioatividade lançada em Chernobyl foram lançados em Kyshtym. As plumas deslocaram-se por centenas de milhares de quilômetros, geralmente para Nordeste, através de uma região que tinha centenas de milhares de habitantes. Infelizmente, as autoridades demoraram a ordenar a evacuação. Muitas pessoas na área ouviram a explosão, mas não prestaram atenção, pois havia obras acontecendo simultaneamente no local. No dia seguinte, as pessoas foram trabalhar normalmente e muitas delas foram imediatamente enviadas para fazer o esclarecimento do acidente. Alguns desenterraram arbustos nas ruas, outros ajudaram a revestir tratores e outros equipamentos com chumbo, e outros ainda limparam entulhos na fábrica. Nos meses seguintes, os hospitais da região ficaram lotados de pessoas que sofriam de enjoos causados pela radiação. Em 1968,
O governo soviético transformou essa área numa reserva natural como forma de evitar o acesso. Uma operação foi realizada para evacuar aproximadamente 10.000 pessoas de mais de 20 vilarejos da região. No entanto, nenhuma explicação foi dada e o processo levou quase 2 anos para ser concluído. Muitos afetados sequer tinham uma boa noção do que estava acontecendo. Após 3 semanas, 23 aldeias localizadas nas proximidades das instalações foram demolidas, com as casas levadas abaixo. Todos os pertences pessoais foram enterrados em covas, pois irradiavam a radioatividade. O Instituto Russo de Biofísica em Chelyabinsk estimou que mais de 8.000 pessoas morreram em decorrência de complicações causadas pela radiação do acidente. Mesmo assim, a vida continuou na região. Chelyabinsk 40 se tornou Chelyabinsk 65 e, décadas depois, recebeu o status de cidade em 1994, quando a União Soviética já havia deixado de existir e o país russo surgiu. O nome atual é Ozersk ou Ozyorsk. A cidade é bastante desenvolvida e possui mais de 80.000 habitantes, segundo o censo de 2010. É impressionante o quanto as autoridades podem esconder coisas fundamentais quando essas não agradam seus interesses. A União Soviética fez isso diversas vezes, mas não foi a única nação a fazer isso. Infelizmente, diversas pessoas sofreram as consequências do acidente sem sequer saber o que havia acontecido por causa disso. Você já conhecia essa tragédia? Qual detalhe chamou mais a sua atenção? E notifique também se o que achou desse tema. Agradecemos, como sempre, a sua companhia sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.